Boa tarde a todos, mais uma vez. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês para mais uma defesa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. E hoje defende a candidata Nathalie de Paula, com a dissertação intitulada Alumina ativada modificada por ozonização, preparação, caracterização e aplicação na remoção de íons fluoreto presentes em água subterrânea, sob minha orientação e do professor Sérgio, e a banca, composta pelos professores Guilherme Luiz Dotto, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, e professor William Leonardo da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Nanociências da UFM. Então, agradeço a vocês, e de imediato eu já passo a palavra para a Nathalie, que vai fazer a sua apresentação, tem em torno de uns 50 minutos para fazer a sua apresentação. Tá? Na sequência, então, a gente passa para a banca, tá? Então, que vai fazer a sua avaliação. Tá? E aí depois a gente abre aí para os comentários da plateia. Então, por favor, Nathalie, pode compartilhar a tua tela, tá? E tá iniciar bom. a apresentação. Deixa eu ver aqui. Estão todos vendo a minha tela? Sim. Tudo ok. Boa tarde a todos, então. O meu nome é Nathalie, eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje eu vou apresentar, então, o meu trabalho de mestrado, intitulado Alumina ativada modificada por ozonização, preparação, caracterização e aplicação na remoção de íons fluoreto presentes em água subterrânea. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Elvis e com a orientação do professor Sérgio. Essa apresentação, ela vai ser composta por introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, considerações finais, prognósticos e as referências bibliográficas. Bom, no atual contexto de escassez de água, destacam-se as águas subterrâneas. As águas subterrâneas, elas armazenam um volume de água doce cerca de 30 vezes maior do que as águas superficiais. Nesse contexto, elas são uma importante fonte de abastecimento. Entretanto, é comum que as características físicas, químicas e biológicas não atendam aos padrões de potabilidade. Dentre essas características, destacam-se os íons fluoreto. Existem diferentes padrões internacionais para a concentração de íons fluoreto em águas utilizadas para abastecimento público. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a concentração máxima de íons fluoreto seja de 1,5 miligramas por litro. Por essa razão, muitos países utilizam esse valor como padrão nacional, incluindo o Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, entretanto, a portaria número 10, de 99, restringe ainda mais esse valor. Aqui, a concentração máxima permitida é de 0,9 miligramas por litro. Como a gente pode ver no quadro 1, diversos países registram concentrações elevadas de íons fluoreto em suas águas subterrâneas. No Brasil não é diferente. Dados de 2018 registraram concentrações de até 58 miligramas por litro de íons fluoreto em águas do Rio Grande do Sul. Esse valor ele é cerca de 65 vezes maior do que o valor máximo estabelecido pela portaria estadual. Mas qual que é o impacto dessas concentrações elevadas de íons fluoreto para nós, seres humanos? A concentração de íons fluoreto na água é um importante fator para a saúde humana. Isso porque, na faixa de concentração entre 0,6 e 1,5 miligramas por litro, ajuda a prevenir a deterioração dental e as cáries. Entretanto, o consumo de concentrações elevadas pode causar efeitos nocivos à saúde, como, por exemplo, a fluorose dental e a fluorose óssea. Por esta razão, o excesso de íons fluoreto em águas utilizadas para abastecimento humano é um problema de saúde pública, sendo necessário desenvolver tecnologias capazes de remover eficientemente esse excesso.
As técnicas de desflorestação das águas, elas são baseadas nos princípios de precipitação e coagulação, processo de separação por membranas, troca iônica, processos eletroquímicos e adsorção. Esse trabalho, ele vai dar enfoque para a adsorção, que é considerada a técnica mais apropriada e amplamente utilizada na remoção de poluentes tais como o fluoreto. Isso ocorre devido ao grande potencial dessa técnica para a remoção desse poluente, o seu baixo custo, a sua relativa facilidade de operação, o seu design simples, as altas capacidades de remoção e a disponibilidade de uma grande variedade de materiais adsorventes, além da possibilidade de regeneração e reutilização dos materiais. Simplificadamente, a operação unitária da adsorção consiste na remoção de poluentes presentes numa fase líquida através do contato com uma fase sólida. Essa fase sólida é chamada de adsorvente. E a eficiência dessa operação está diretamente relacionada a esse material. Existe uma série de características que esses materiais adsorventes devem ter para serem utilizados nessa operação. Nesse caso, em específico, esses materiais eles devem ter seletividade para íons fluoreto. Adsorventes à base de alumínio são adequados para a remoção de íons fluoreto da água em função da alta afinidade e estabilidade termodinâmica entre o íon fluoreto e o alumínio. Então, dentre esses adsorventes à base de alumínio, destaca-se a alumina ativada. A alumina ativada ela é um material poroso que apresenta elevada área superficial e é produzida através do tratamento químico ou térmico do óxido de alumínio. A ligação dos íons fluoretos na superfície da alumina ativada ocorre devido à substituição das hidroxilas que estão presentes na superfície do material por este íon. As equações 1 e 2 representam esse mecanismo de substituição. Entretanto, a capacidade da adsorção desse material está relacionada com o pH da água. As capacidades máximas da adsorção, elas são alcançadas utilizando a alumina ativada em pHs menores do que 6. O problema é que o pH das águas subterrâneas, normalmente ele varia entre 5,5 e 8,5, que acaba limitando a aplicação desse material. Bom, então, visando aumentar a eficiência da adsorção da alumina ativada, muitos pesquisadores vêm realizando modificações na sua superfície. Como a gente pode ver na tabela 1, existem diversos trabalhos na literatura com modificação da alumina ativada. Então, tem alumina modificada com hidroxiapatita, lantânio, ácido sulfúrico, ácido nítrico, e ainda existe outros diversos tipos de modificações. Como a gente pode ver, essas modificações, elas resultam em um aumento da capacidade de adsorção deste material. Bom, esse trabalho, então, propõe modificar a superfície da alumina ativada através de ozonização. Mas qual que é a relação entre esse material e esse processo? A alumina ativada, ela é utilizada como um catalisador na ozonização catalítica heterogênea. Nesse processo, as reações ocorrem tanto na superfície do catalisador quanto na solução. Na superfície do catalisador, ocorrem processos que envolvem a adsorção, a decomposição do ozônio, reações superficiais de oxidação e processos de desorção. Existem 3 mecanismos propostos para a ozonização catalítica heterogênea, e o nosso foco é o primeiro, que é a quimisorção do ozônio na superfície do catalisador e consequente formação de espécies ativas. Ainda existem outros 2, mas esses envolvem poluentes, que não é a presença de poluentes, que não é o caso desse trabalho. Bom, o mecanismo proposto para as reações que ocorrem na superfície da alumina ativada durante a ozonização catalítica heterogênea são representados pela figura. E como a gente pode ver, ao entrar em contato com o ozônio, a superfície da alumina ativada, ela sofre algumas modificações. Então, ocorre a formação de superóxido, radicais hidroxila e peróxido de hidrogênio.
Então, o objetivo desse trabalho é verificar se essas modificações na superfície da alumina ativada, elas alteram a capacidade de desfluoretação desse material. Bom, é importante destacar que não há relatos de pesquisas que utilizam a ozonização para modificar a capacidade de absorção de íons fluoreto desse material. Assim, esse trabalho ele é inédito. O objetivo geral desse trabalho, ele consiste, então, na modificação da superfície da alumina ativada comercial através da técnica de ozonização, visando ampliar a faixa de pH onde a alumina ativada pode ser aplicada de forma eficaz na remoção de íons fluoreto presentes em águas subterrâneas. O objetivo geral, ele é dividido em 4 objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é a própria modificação da superfície da alumina ativada por meio da ozonização. O segundo é a caracterização desses materiais. O terceiro consiste na avaliação de parâmetros de processos e estudos termodinâmicos da absorção de íons fluoreto. E o quarto é a avaliação do material modificado na remoção de íons fluoreto de água subterrânea. Bom, agora eu vou explicar, então, a metodologia experimental para esse trabalho. Esse trabalho, ele é composto por 2 etapas principais, a etapa 1 e a etapa 2. A etapa 1 está relacionada ao processo de ozonização e a etapa 2 ao processo de adsorção. Bom, na etapa 1, ocorrerá, então, a modificação da superfície da alumina ativada através de ozonização. Para isso, primeiro foi estudado a influência do pH do meio de ozonização e da concentração de alumina ativada no meio de ozonização. Para isso, foi proposto um delineamento com poço central rotacional do tipo 2×2. Bom, esse DCCR, ele resultou em 11 materiais com diferentes características. Esses materiais foram encaminhados para caracterização por meio de FTIR e ensaios de adsorção com condições fixas. Nesses ensaios de adsorção, foi utilizada solução sintética de íons fluoreto. Bom, a seguir, em função da eficiência de adsorção dos materiais, foi determinada a melhor condição de pH e de concentração de alumina ativada na ozonização. Bom, definido isso, foi estudado a influência do tempo de ozonização. Novamente, foi realizados ensaios com diferentes características de tempo. Esses ensaios resultaram em materiais com diferentes características que foram submetidos a ensaios de adsorção com condições fixas. Em função, novamente, da eficiência da adsorção do material, foi determinada a melhor condição de pH do meio, concentração de alumina ativada e tempo de ozonização. Esses materiais o material antes e depois da modificação, então, ele foi caracterizado, e o material antes e depois da adsorção de íons fluoreto também foi encaminhado para estudos de caracterização. A seguir, então, a gente tem os estudos de adsorção embatelada. Novamente, foi analisado, então, a influência do pH do meio da adsorção e da dosagem de alumina ativada ozonizada na adsorção de íons fluoreto. Para isso, foi proposto um DCCR 2×2. E em função da eficiência da adsorção do material, foi determinada a melhor condição de pH e dosagem de alumina ativada. A seguir, foram realizados estudos de cinética de adsorção, equilíbrio de adsorção e termodinâmica de adsorção. Por fim, a alumina ativada ozonizada foi utilizada em uma amostra de água real. Antes de entrar em mais detalhes sobre a metodologia experimental, eu gostaria de apresentar o sistema de ozonização utilizado. Bom, então aqui eu tenho ele representado esquematicamente. O ar, ele era encaminhado para o gerador de ozônio através de um compressor de ar. Porém, antes de chegar no equipamento, esse ar ele passava por uma coluna de secagem composta por carvão ativado, sílica e cloreto de cálcio,
para secar, para retirar toda a umidade e, assim, garantir uma eficiência de produção de ozônio alta e também evitar que fossem formados gases secundários. Após a produção, né, a transformação do oxigênio presente no ar em ozônio, por meio de descarga elétrica, o O3 era encaminhado, então, para esse sistema, que eu trouxe um vídeo para ilustrar a produção da alumina ativada ozonizada. Então, o O3, ele chega no primeiro reator, e ele começa a reagir, então, com a alumina ativada, que está em uma solução de água destilada, com pH ajustado, só que não é todo o O3 que reage nesse meio. Então, o excesso de O3, o O3 que não reage com a alumina ativada, ele é encaminhado para um segundo frasco. Nesse frasco, ele contém iodeto de potássio, e o ozônio, em contato com o iodeto de potássio, ele é degradado e eliminado no ambiente na forma de oxigênio. Tá. Agora, então, com mais detalhes sobre cada etapa. A etapa 1, que é a etapa da modificação da alumina ativada. Então, primeiramente foi variado 2 parâmetros operacionais, que é o pH do meio de ozonização e a concentração de alumina ativada. A tabela 2, ela apresenta, então, os valores reais e codificados utilizados no DCCR para a produção desse adsorvente. Então, como a gente pode ver, o pH variou entre 4 e 10, e a concentração da alumina ativada variou entre 10 e 40. A seguir, então, foi gerada uma matriz de planejamento experimental com 11 ensaios. Cada ensaio foi realizado, então, em uma condição diferente de pH e concentração de alumina ativada, com exceção dos 3 últimos, que são uma triplicata do ponto central. Esses ensaios geraram amostras de alumina ativada ozonizadas com diferentes características. Essas amostras foram encaminhadas para análise de FT e a ensaios preliminares de adsorção com condições fixas. Esses ensaios preliminares de adsorção, eles tiveram como objetivo avaliar a capacidade de adsorção e a eficiência de remoção de íons fluoreto de cada material. Então, aqui na tabela, a gente tem os parâmetros fixos dos ensaios de adsorção, e através da utilização dos mesmos parâmetros em todos os ensaios, foi possível determinar a influência do pH e da concentração de alumina ativada durante o processo de ozonização dos materiais. Então, após serem determinadas as condições de pH e concentração de alumina ativada, nas quais obteve-se alumina ativada ozonizada com melhor desempenho, foi avaliada a influência da variação do tempo de ozonização. Para isso, foram realizados ensaios em triplicata, variando o tempo entre 5 e 120 minutos. Novamente, foram geradas amostras de aluminas ativadas ozonizadas com diferentes características. Essas amostras foram encaminhadas a ensaios preliminares de adsorção com condições fixas, as mesmas descritas no slide anterior. E, novamente, então, foi avaliada a capacidade de adsorção e eficiência de remoção de íons fluoreto de cada material. Então, em função desses aspectos, foi determinado o tempo de ozonização ideal para a produção da alumina ativada ozonizada. Foi determinado a morfologia, a composição elementar, os grupos funcionais presentes na superfície e a cristalinidade ou amorfismo da alumina ativada ozonizada e da alumina ativada ozonizada após a adsorção de íons fluoreto. Também foram determinadas as características superficiais, o número de átomos magneticamente distintos dos isótopos, a carga superficial e o ponto de carga zero da alumina ativada e da alumina ativada ozonizada. A etapa 2 do processo consiste, então, nos estudos de adsorção embatelada. Primeiro, foi avaliado os efeitos do pH e da dosagem de adsorvente na adsorção. Então, a tabela 5, ela apresenta os valores reais e codificados utilizados no DCCR do pH e da dosagem de adsorvente. Como a gente pode ver, o pH variou entre 4 e 10 e a dosagem de adsorvente variou entre 0,5 gramas por litro e 5.
Novamente, foi montada uma matriz de planejamento experimental com 11 ensaios, com diferentes condições de pH e dosagem de adsorvente, com exceção dos 3 últimos, que são uma triplicata do ponto central. Após o estudo, então, do efeito do pH e da dosagem, foi realizado o estudo de cinética da adsorção. O intervalo avaliado para o tempo de contato foi de 0 a 180 minutos, e a tabela 7 apresenta as demais condições dos ensaios de adsorção. Os dados experimentais obtidos nesses experimentos, eles foram ajustados aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e ordem geral, descritos pelas equações 3, 4 e 5. A seguir, foram realizados estudos de equilíbrio da adsorção em 25, 35, 45 e 55 graus Celsius. Bom, em 25 graus Celsius, a concentração inicial de íons fluoreto variou entre 1 e 30 miligramas por litro de fluoreto. Em 35, 45 e 55 graus Celsius, a concentração inicial de íons fluoreto variou entre 1 e 20 miligramas por litro. A tabela 8 apresenta as demais condições dos ensaios de adsorção. Os dados experimentais obtidos foram ajustados aos modelos de isotermas de adsorção de Langmuir, Froelich e Sips, representados pelas equações 6, 7 e 8. Ainda, a qualidade dos ajustes dos modelos, tanto cinéticos quanto os modelos de isotermas, foi determinada através do coeficiente de determinação, R², coeficiente de ajuste de determinação, R² ajustado, e o erro médio relativo. Eles estão representados pelas equações 9, 10 e 11. Ainda foi determinada a energia livre de Gibbs, a alteração da entalpia e a alteração de entropia. Esses parâmetros termodinâmicos, eles foram calculados com a ajuda das equações 12, 13 e 14. Por fim, a alumina ativada ozonizada foi utilizada em uma amostra de água subterrânea. A tabela 9 apresenta as condições desses ensaios de adsorção, destacando que o pH, a concentração inicial de íons fluoreto e a temperatura foram mantidas as mesmas das condições naturais. O ponto de coleta dessa amostra foi no município de Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul, como a gente pode ver através da imagem. Bom, então agora a gente vai para os resultados e discussão. A partir da matriz de planejamento experimental e dos resultados de remoção de íons fluoreto de cada material que foi obtido variando o pH e a concentração de alumina ativada no processo de ozonização, foi possível avaliar os efeitos, então, desses parâmetros no processo de produção da alumina ativada ozonizada, e também foi possível gerar um modelo matemático para remoção de íons fluoreto através das aluminas ativadas ozonizadas produzidas. Bom, a tabela 10, ela está dividida em duas partes. A primeira parte, que é essa aqui, ela tem as características dos ensaios de ozonização. Então, como a gente pode ver, tem os 11 ensaios, as condições utilizadas para pH e concentração da alumina ativada no meio de ozonização, e o nome do material adsorvente gerado em cada ensaio. A segunda parte dessa tabela está relacionada com os ensaios de adsorção, utilizando, então, as amostras de alumina ativada ozonizadas e a amostra da alumina ativada comercial, sem nenhuma modificação. Então, esse ensaio 12, ele se refere à alumina ativada comercial. Então, aqui a gente tem a concentração de íons fluoreto, a concentração inicial de íons fluoreto, a concentração final de íons fluoreto, a remoção de cada material e a capacidade de adsorção também de cada material. Então, a gente dá destaque para o ensaio número 7, que alcançou uma remoção de íons fluoreto de até 98%. Quando a gente compara
com a alumina ativada sem nenhuma modificação, essa remoção ela é cerca de 20% maior. Então, por esse motivo, as condições de pH 7 e concentração de alumina ativada de 10 gramas por litro foram definidas como sendo as melhores condições para a ozonização da alumina ativada. Ainda é importante visualizar que todos os outros ensaios de ozonização da alumina ativada resultaram, mesmo com condições consideradas não tão boas, resultaram em uma remoção de íons fluoreto superior à da alumina ativada sem nenhuma modificação na sua forma comercial. Bom, então, considerando os resultados da tabela anterior, um nível de significância de 95%, e considerando significativos os valores, as variáveis com p-valor menor do que 0,05, a gente pode visualizar no gráfico de Pareto que as variáveis que são significativas nesse processo é o termo linear e o termo quadrático da concentração de alumina ativada. A interação entre a concentração e o pH, ela não é significativa, bem como os termos quadráticos e lineares do pH. Ainda foi determinado que o coeficiente de determinação, o R quadrado, é de 96%, e o coeficiente de ajuste de determinação é de 93%. Isso significa que esses dois valores eles são considerados altos. Isso significa que existe uma boa relação entre os dados obtidos experimentalmente e os dados observados, os dados gerados pelo modelo experimental. Esse modelo matemático, ele foi gerado a partir dos coeficientes de regressão de cada variável, onde x1 representa o valor codificado de pH e x2 representa o valor codificado da concentração de alumina ativada. Entretanto, a validade desse modelo, ela precisa ser verificada através da análise de variância e do teste F. O F calculado foi cerca de 5,7 vezes maior que o F tabelado. Isso indica que o modelo gerado, ele é válido. Bom, com a validação do modelo, foi possível gerar superfícies de resposta que representam a eficiência de remoção de íons fluoreto com a variação da concentração da alumina ativada e do pH do meio. Como a gente pode ver, a variação do pH ela não interfere no nosso resultado. Entretanto, quanto menor a concentração da alumina ativada, maior vai ser a eficiência de remoção de íons fluoreto, que é essa faixa aqui. Bom, isso ocorre porque a produção de ozônio ela foi mantida constante na produção de todos os materiais. Então, quanto menos alumina ativada tinha no reator, maior o contato entre a molécula de ozônio e a partícula da alumina ativada e maior a modificação superficial. Então, por essa razão, a gente pode ver que na menor concentração de alumina ativada utilizada foi onde se obteve as maiores eficiências de remoção de íons fluoreto. A seguir, então, essas amostras elas foram encaminhadas para análise de F-tiro. O primeiro espectro é da alumina ativada comercial, sem nenhuma modificação. O espectro a seguir é da alumina ativada ozonizada produzida na condição 1, condição 2, condição 3 e assim sucessivamente. O que a gente pode analisar é que existe uma banda entre 3.700 e 3.200. Essa banda, ela se refere à vibração de alongamento da ligação OH da água. Como a gente pode ver, houve um aumento na transmitância dessas bandas com a ozonização da superfície da alumina. Então, aqui ela está com uma transmitância menor do que dos materiais modificados. O aumento na transmitância dessa banda, ela é causada, pode ter sido causada pelo tratamento com ozônio, uma vez que esse tratamento com ozônio aumenta a presença dos grupos OH na superfície do material, o que resulta em um aumento no teor de água dissolvida. Ainda a gente tem uma vibração, um pico na faixa entre 1.100 e 1.150,
esse pico está relacionado à vibração de grupos OH ligados a átomos de alumínio. Então, a gente pode ver que na alumina ativada esse pico ele é praticamente inexistente, mas que com a ozonização do material, esse pico ele se torna, a transmitância dele se torna maior. Então, esse aumento na transmitância dessa banda indica que o tratamento da alumina ativada com ozônio foi efetivo em aumentar o número de grupos OH na superfície da alumina ativada. Ainda, a gente tem picos entre 1.000 e 400. Esses picos, eles são característicos das aluminas, porque representam ligações da alumina com as hidroxilas e a alumina com o oxigênio. A seguir, então, foi avaliado a influência do tempo de ozonização. Novamente, na tabela 11, ela está dividida em duas partes. A primeira se refere aos ensaios de ozonização da alumina ativada. Então, a gente tem tempos de ozonização de 0, que é a própria alumina ativada sem modificação, 5, 10, 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. Esses ensaios foram realizados em triplicatas, e o que a gente pode ver é que a alumina ativada ela teve uma eficiência média de remoção de íons fluoreto de 78%. Entretanto, com apenas 5 minutos de ozonização, já houve um aumento na capacidade de absorção do material, e a eficiência média subiu para cerca de 84%. Bom, mas a mudança mais significativa foi apresentada no tempo de 90 minutos, onde a gente alcançou uma eficiência média de remoção de 97%. Então, foi considerado que o tempo ideal de ozonização da alumina ativada é de 90 minutos. Ainda entre 90 e 120 minutos, a diferença ela não foi tão expressiva. Então, por esta razão, a gente determinou que o tempo de ozonização ideal é 90 minutos. Também não foram testados tempos maiores do que 120 minutos, porque tanto em 90 quanto em 120 já foram alcançadas remoções próximas da máxima, que é, no caso, 100%. Tá. Então, a tabela 12, ela apresenta as melhores condições, então, para a modificação da superfície da alumina ativada através da ozonização. Então, a gente tem que o parâmetro, o pH do meio de ozonização é 7. A concentração de alumina ativada no meio é de 10 gramas por litro e o tempo de ozonização, 90 minutos. Os demais parâmetros, como vazão de O2, produção de O3, agitação, temperatura, volume e a granulometria foram mantidos constantes em todos os ensaios realizados. Então, aqui, eu vou começar a apresentar, então, os resultados de caracterização dos materiais. Primeiro, o ensaio de caracterização é a microscopia eletrônica de varredura. Então, aqui a gente tem os resultados da alumina ativada ozonizada e da alumina ativada ozonizada após a absorção de íons fluoreto. Foram realizadas ampliações em 2.000, 5.000 e 10.000 vezes. A gente pode verificar, através da microscopia eletrônica de varredura, que não houve alteração na morfologia da alumina ativada após ela ser submetida à ozonização e à absorção de íons fluoreto. A seguir, então, a gente tem os resultados da espectroscopia de raio-x por dispersão em energia, o EDS. Então, aqui, nesse ensaio, a gente tem a composição elementar dos materiais adsorventes. Aqui a gente tem a alumina ativada ozonizada e a alumina ativada ozonizada após a absorção de íons fluoreto. Como a gente pode ver, a predominância na composição desses materiais é de oxigênio e alumínio, o que faz muito sentido, uma vez que a alumina é um óxido de alumínio. Bom, o que a gente pode perceber é que na alumina ativada ozonizada, houve um aumento no percentual de oxigênio presente na superfície do material. Supõe-se, então, que esse acréscimo ele tenha sido causado pela oxidação da superfície da alumina ativada e formação de radicais hidroxilas durante a ozonização do material. Na superfície
da alumina ativada após a dissorção, alumina ativada ozonizada após a dissorção de íons fluoreto, verifica-se a presença de flúor, indicando que ocorreu, de fato, a dissorção de íons fluoreto na superfície da alumina ativada ozonizada. A seguir, então, foi realizada a espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier das 3 amostras da alumina ativada ozonizada e da alumina ativada ozonizada após a dissorção de íons fluoreto. O que se pode notar nesses ensaios, nesses espectros de F-tiro, é que em 1384 a gente tem um aumento, né, com a ozonização do material. O pico, ele aumenta, e esse pico ele está relacionado a vibrações da ligação do alumínio com as hidroxilas. Então, o aumento na transmitância dessa banda aqui indica que o tratamento da alumina ativada com ozônio foi efetivo em aumentar o número de hidroxilas na sua superfície. Bom, no terceiro espectro, a gente pode ver que houve uma redução na transmitância dessa banda, o que indica que ocorreu uma substituição das hidroxilas pelos íons fluoreto. Ainda, entre 800 e 500, a gente pode notar que houve um aumento da intensidade aqui, na intensidade desse pico. Uma vez que esse pico ele está relacionado às vibrações de alongamento do alumínio com o flúor, esse aumento ele pode ser atribuído à complexação de íons fluoreto com o alumínio presentes na superfície do material. A seguir, então, a gente tem a difração de raio-x. Nesses espectros, a gente percebe a ausência de um pico agudo entre 5 e 100 graus. Isso indica a natureza amorfa desses materiais. Ainda, a semelhança entre esses espectros indica que não ocorreram mudanças estruturais com a ozonização e com a dissorção de íons fluoreto. Ainda, a gente verifica picos em 37, 46 e 67 graus, que são picos característicos das aluminas. A seguir, então, foi determinada a área específica e porosidade dos materiais através dos métodos BET e BJH. O que a gente pode ver é que a área superficial da alumina, ela diminuiu com a ozonização, com a sua ozonização. Bom, essa redução na sua área específica, ela pode estar relacionada com o aumento no número de átomos de oxigênio ligados aos átomos de alumínio, o que resulta em uma redução no número de poros e, consequentemente, na sua área superficial. Bom, então, a seguir, a gente fez ensaios de espectroscopia de ressonância magnética nuclear, o RMN, tanto para alumina ativada quanto para alumina ativada ozonizada. O que a gente pode ver nesses espectros é que em ambos a gente identifica os picos relacionados ao solvente, que é clorofórmio, e a hidratação natural do material. Entretanto, verifica-se na alumina ativada ozonizada um pico em 5,32 ppm, e esse pico, esse singleto, ele está relacionado com a ligação do hidrogênio ao oxigênio, então, à hidroxila. Na alumina ativada, esse pico ele é inexistente, então não tem nenhum pico. Isso pode ter ocorrido devido à baixa concentração das hidroxilas na superfície da alumina ativada sem modificação. Ainda foi determinado que o potencial zeta da alumina ativada ele sofreu uma modificação com a ozonização. Então, antes da modificação ele era de menos 27,9 e após a ozonização ele passou a ser menos 15,2. Também foi determinado o ponto de carga zero do material. O ponto de carga zero ele é a medida de pH onde a carga do material ela é nula. Valores abaixo desse ponto de carga zero fazem com que a superfície do material adquira uma carga positiva, o que favorece a dissorção de íons fluoreto, uma vez que eles são negativos, e valores superiores a esse pH fazem com que a superfície do material adquira carga negativa, causando uma repulsão eletrostática.
com os íons fluoreto. O que a gente pode ver é que a ozonização da alumina ativada resultou em um aumento nesse pH. Antes da modificação, a alumina ativada, ela apresentava um ponto de carga zero de 7,54 e após passou a ser 8,5. Então, isso significa um aumento na faixa de pH, onde a superfície da alumina ativada vai adquirir carga positiva, que facilita, então, a adsorção de íons fluoreto. A etapa 2, então, relacionada aos estudos de adsorção em batelada, primeiramente foi a partir da matriz do planejamento experimental e dos resultados de remoção de íons fluoreto da alumina ativada em cada ensaio, foi possível, então, avaliar o efeito do pH do meio da adsorção e da dosagem de alumina ativada ozonizada na adsorção de íons fluoreto. E ainda foi possível gerar um modelo matemático para a remoção de íons fluoreto através da alumina ativada ozonizada. A tabela 15 apresenta, então, as condições de cada ensaio, a concentração inicial de íons fluoreto e a concentração final, e a remoção de cada ensaio. A gente observou valores bem elevados, de até 97% de remoção de íons fluoreto, e valores bem baixos, de cerca de 40% e 50% de remoção de íons fluoreto. Isso é bom, porque a partir desses resultados a gente consegue verificar quais condições de pH e quais condições de dosagem de alumina ativada ozonizada são boas e ruins para o nosso processo. Então, considerando um nível de significância de 95% e significativas as variáveis com p-valor menor do que 0,05, a gente pode observar no gráfico de Pareto que as variáveis significativas para esse processo são os termos linear e quadrático da dosagem de alumina ativada ozonizada e o termo linear do pH. Também foram obtidos coeficientes de determinação de 94%, coeficientes de ajuste de determinação de cerca de 90%, e esses valores altos, eles indicam uma boa relação entre os valores obtidos experimentalmente e os valores determinados pelo modelo. O modelo, novamente, ele foi gerado através dos coeficientes de regressão de cada variável, sendo que x1 é o valor codificado de pH e x2 é o valor codificado da dosagem de alumina ativada ozonizada utilizada. A validade do modelo foi verificada, então, novamente, através da análise de variância e do teste F. Foi verificado que o F calculado foi cerca de 3,6 vezes maior do que o F tabelado. Isso indica que o modelo é válido. Novamente, como o modelo é válido, é possível gerar superfícies de resposta para essas duas variáveis. Então, o que a gente pode ver é que quanto maior a dosagem de alumina ativada ozonizada, maior vai ser a eficiência de remoção de íons fluoreto. Entretanto, não é necessário utilizar a dosagem máxima desse material. Em 4,35, foram alcançadas concentrações elevadas de remoção, valores elevados de remoção de íons fluoreto em uma ampla faixa de pH. Então, a gente pode ver que entre 4 e 8 ocorreram remoções superiores a 94%. A partir de 8,5, notou-se uma redução nesse valor, em função principalmente do ponto de carga zero do material, que é 8,5. Por esta razão, então, foi determinado que a melhor dosagem de alumina ativada é de 4,35 gramas por litro e o pH do meio de adsorção ideal é 8. Bom, entretanto, na matriz de planejamento experimental não foi realizado nenhum ensaio que combinasse a dosagem de alumina ativada ozonizada de 4,35 e o pH de 8. Então, por essa razão, utilizando o modelo matemático gerado através dos coeficientes de regressão, foi estimado que a remoção de íons fluoreto utilizando essas condições seria de cerca de 95%. Para validar esse valor, foram realizados experimentos de adsorção, utilizando, então, essas duas condições aqui.
A eficiência de remoção de íons fluoreto observada experimentalmente foi de cerca de 94%, que indica uma boa relação entre o valor estimado pelo modelo e o valor observado experimentalmente. A tabela 16, ela traz os resultados de cinética de adsorção. Então, foi variado o tempo de adsorção entre 1 e 180 minutos, e a gente pode ver que em 2 minutos a gente já alcançou a eficiência de remoção de íons fluoreto de cerca de 90%. Em 60 minutos foi alcançado, então, o equilíbrio e a remoção foi de cerca de 96%. Esses valores, eles foram ajustados aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e ordem geral. Com base no R², no R² ajustado, o modelo que melhor se ajustou, os maiores R's² e R² ajustado foram determinados através do modelo de ordem geral, e o menor erro relativo médio também. Então, por essa razão, foi determinado que o modelo de ordem geral é o que melhor se ajusta aos dados experimentais. Como a gente pode ver na figura, a gente tem pontilhado os dados experimentais e os dados determinados pelos 3 modelos. E como a gente pode ver, os dados obtidos através do modelo de ordem geral são os que melhor se ajustam aos dados experimentais. Bom, a tabela 18 apresenta os parâmetros estimados pelos modelos de equilíbrio para a adsorção de íons fluoreto através da alumina ativada ozonizada em diferentes temperaturas. Então, para 25, 35, 45 e 55 graus, os dados foram ajustados aos modelos de Langmuir, Froelich e CIPS. O modelo que melhor se ajustou foi o modelo de CIPS, com maior R² e R ajustado para todas as temperaturas e menor erro médio relativo também para todas as temperaturas. A figura a seguir também, ela apresenta os dados experimentais a 25 graus Celsius e os dados de ajuste dos modelos também a 25 graus Celsius, e como a gente pode ver, o modelo que melhor se ajusta é o modelo de CIPS. Então, os dados experimentais a 25, 35, 45, 50 graus e 55 graus Celsius estão apresentados na figura, e os valores determinados pelo modelo de CIPS para cada temperatura também. Então, a gente pode ver uma boa relação entre esses valores. Tá. Através dos parâmetros termodinâmicos, foi possível determinar que a variação da energia livre de Gibbs, ela teve um valor negativo. Isso significa que a adsorção é espontânea e favorável. A variação da entalpia, ela foi maior do que 40 kJ/mol. Isso indica que há uma predominância de processos de quimisorção e que esse processo de adsorção ele é endotélico. Ainda a variação da entropia positiva indica que a desordem do sistema aumenta durante a adsorção e é um indicativo que ocorreu substituição iônica durante a adsorção. Bom, com base nos resultados da termodinâmica e nos ensaios de caracterização do material, foi proposto o seguinte mecanismo de adsorção. Então, aqui a gente tem a superfície da alumina ativada. Quando ela é submetida ao processo de ozonização, ocorre um aumento no número de hidroxilas na superfície desse material. E quando esse material ele entra em contato com íons fluoreto, ocorre, então, uma facilidade na substituição dos íons fluoreto presentes em uma solução de água. E daí ocorre, então, a adsorção por meio dessa substituição na superfície da alumina ativada ozonizada. Por fim, a alumina ativada ozonizada, ela foi aplicada em uma amostra de água subterrânea.
Os resultados estão apresentados na tabela 20. E o que a gente pode ver é que o pH da água subterrânea ele é superior ao pH, ao ponto de carga zero do material. Então, aí a gente já consegue ver que a dissorção, ela vai ser, a eficiência da dissorção, ela vai ser comprometida e também ocorre a presença de outros íons, como cloreto, nitrito, nitrato, fosfato e sulfato. Isso pode causar uma competição com os íons fluoreto. Bom, o que a gente vê é que a concentração inicial de íons fluoreto na água subterrânea é de 3,22. Após a dissorção com a alumina ativada, esse valor diminuiu para 2,68 e utilizando a alumina ativada ozonizada, esse valor caiu para 1,58. Bom, esses valores ele ainda são superiores aos valores estabelecidos pela portaria estadual. O que a gente pode ver, entretanto, é que a alumina ativada ozonizada, ela teve uma capacidade de dissorção maior do que a alumina ativada. Então, mesmo não sendo uma remoção tão boa, ela ainda foi um material proposto por esse trabalho, ele foi melhor do que o material comercial. Então, a gente indica também que são necessários fazer mais estudos utilizando esse material em amostra de água real. Por fim, então, as considerações finais. Através do estudo, então, da influência das variáveis pH, concentração de alumina ativada e tempo de ozonização, foi determinado que as condições para obter um material com melhor desempenho nas faixas estudadas para a remoção de íons fluoreto são pH 7, 10 gramas por litro de alumina ativada e 90 minutos de tempo de contato. A modificação da alumina ativada nessas condições resultou em um aumento na eficiência de remoção de íons fluoreto de 77% para 98%. Ainda, mesmo em outras condições de ozonização consideradas menos favoráveis, as aluminas ativadas ozonizadas produzidas apresentaram remoções de íons fluoreto superiores à alumina ativada. As análises de EDS, FTIR e RMN permitiram concluir que a ozonização foi um tratamento efetivo para aumentar a quantidade de hidroxilas na superfície da alumina ativada, e também foi possível constatar que, por esse motivo, houve um aumento na dissorção de íons fluoreto e que a alumina ativada ozonizada é, de fato, um material adsorvente que favorece a dissorção de íons fluoreto. Determinou-se ainda que o ponto de carga zero da alumina ativada é em pH 8,49, que indica a natureza eletropositiva da superfície do material em pH 8, que foi o valor considerado ideal nesse estudo em função do pH característico das águas subterrâneas, que varia entre 5,5 e 8,5. A utilização de 4,35 gramas por litro de alumina ativada ozonizada proporcionou uma elevada eficiência de remoção de íons fluoreto em uma ampla faixa de pH. Isso nos permite constatar que a ozonização da alumina ativada permitiu ampliar a faixa de pH em que esse material pode ser aplicado para uma remoção eficaz de íons fluoreto da água. Através de estudos de cinética, determinou-se que a dissorção utilizando a alumina ativada ozonizada é bastante rápida e eficiente, uma vez que alcança um percentual de remoção superior a 90% após apenas 2 minutos de contato. E o estado de equilíbrio é alcançado após 60 minutos. Dentre os modelos cinéticos aplicados, o modelo de ordem geral foi o que melhor representou os dados experimentais. Em relação ao equilíbrio da dissorção, os dados experimentais foram melhor representados pela isoterma de CIPS. A capacidade máxima de dissorção real foi de 3,23 mg por grama, que foi alcançada em 35 graus Celsius. Os parâmetros termodinâmicos indicaram que no processo da dissorção de íons fluoreto através do material estudado, ocorre uma predominância de fenômenos de química de dissorção e que o processo é endotérmico. Por último, foi avaliado a utilização da alumina ativada ozonizada na desfluoretação da água subterrânea proveniente de um poço localizado no município de Faxinal do Soturno, no estado do Rio Grande do Sul. Apesar da eficiência reduzida de remoção de íons fluoreto em amostra real, que pode ter sido causada em função dos íons interferentes do pH ser superior ao ponto de carga zero do material,
a adsorção da alumina, a adsorção através da alumina ativada ozonizada foi mais eficaz do que através da alumina ativada. Então, de uma maneira geral, verificou-se que a alumina ativada ozonizada apresenta eficiência de remoção de íons fluoretos superior à da alumina ativada, que já é um material comercial e amplamente utilizado em sistemas de tratamento de água. Outra vantagem da alumina ativada ozonizada é que, em comparação com outros estudos descritos na literatura, o seu preparo é simples, visto que a técnica de ozonização apresenta uma certa facilidade operacional e não é necessária a adição de outros reagentes, como, por exemplo, metais de terras raras, cálcio, zircônio, ácido sulfúrico, entre outros materiais comumente utilizados e descritos na literatura para modificação da superfície da alumina ativada. Além disso, a alumina ativada ozonizada pode ser utilizada em uma ampla faixa de pH. Assim, esse material possui grande potencial de aplicação para ser utilizado em sistemas de desfluoretação de águas. Bom, a partir dos dados obtidos até o momento e dos objetivos propostos por esse trabalho, tem-se como prognóstico para a continuidade desse estudo o estudo de potencial de regeneração e reutilização do material, estudos completos utilizando a amostra real, uma vez que a gente viu que as condições estudadas não são as melhores para a remoção de íons fluoreto, utilizando esse tipo de amostra, o estudo dos íons interferentes, aspectos econômicos e estudos de adsorção em leito fixo. Aqui estão as minhas referências. E eu gostaria de agradecer, então, a presença de todo mundo. Muito obrigado, Nathalie.